deixa essa senhora para mais para frente. Vamos dar uma olhada aí na informação, que é capa agora do UOL, é o destaque do UOL nesse momento no nosso site. Pluga aí, pessoal, o site do UOL. O Banco Central ampliou o leilão e o dólar passou a cair após pico atípico de R$ 6,30. Vamos dar uma olhada então nessa reportagem, enquanto você vê aí imagens. O dólar apresentou queda, né, acima de 1% no início da tarde dessa quinta-feira, depois de o Banco Central injetar 8 bilhões de dólares para conter a moeda americana, está desvalorizando, né, agora, nesse momento, e depois de uma valorização expressiva, mesmo depois da oferta inicial, na abertura do pregão, o dólar manteve a trajetória de alta, alcançou R$ 6,30, maior nível desde a história, né, do Plano Real. Ao meio-dia 52, a cotação era de R$ 6,15. Agora há pouco, a Bolsa opera em alta de meio ponto percentual, Reinaldo. E aí, me conte. Olha, Agora, portanto, com essa questão, né, de injetar 8 bilhões de dólares, o Banco e se Central tá precisar, começando a agir. eu sei que muita gente vai estrelar de novo, né? Claro, o Reinaldo, ignorante em economia, espertos são eles, né? Que fazem previsões tão acertadas sobre tudo. Nesse momento tem de enfrentar, se precisar, os 80. O Brasil tem reserva. Ah, vai queimar todas as reservas desse rally? Não vai ser preciso, né? Agora, é claro que tem que vencer esse braço de ferro que está aí, né? Porque, embora está em curso, estava ouvindo a coletiva do Banco Central, e, e é incrível como os diretores do Banco Central, os próprios jornalistas, a imprensa, a gente deve acreditar que os mercados são assim como o ar que a gente respira, né? Como disse Galípolo outro dia, não vai em tom de crítica, mas um diretor do BC que tem dificuldades com o mercado seria como um marinheiro que tem dificuldade com o mar. Então, o mercado é um ente da natureza, e como ente da natureza, enfim, a gente tem de lidar com ele como ele é. Bom, não é um ente da natureza, é uma construção. Porque se fosse ente da natureza também, aí fica difícil, porque às vezes a natureza tem as suas, né? A gente sabe que em algum momento lá, né, haverá um grande terremoto em Los Angeles, né? Fazer o quê? Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então, a qualquer momento, a gente está sujeito a catástrofe, né? O mundo está sujeito a catástrofe. Não é assim, né? É uma construção, obedece a determinados comandos, né? E também não é verdade que seja essa coisa assim que a gente não consegue identificar. Não, há instrumentos, inclusive, para identificar quem está fazendo mais ou menos aposta em dólar e por que está fazendo, especialmente em dólar futuro, que é o que importa nessa equação também, né? Então há instrumentos para isso, há instrumentos para identificar. Não é um ente da natureza que está se manifestando. São entes da economia que fazem escolhas. Essa que é a verdade. Não há nenhuma razão, nenhuma. E diretores do Banco Central não vão dizer isso, porque o mercado é sacrossanto, ele tem o seu saber natural. O seu saber natural, neste momento, é um saber burro e especulativo, porque não existe. O que explica na economia brasileira a cotação de ontem do dólar de 6,27? O que explica? É uma fuga para o dólar porque os ativos brasileiros estão correndo grande risco e porque o país está na iminência de quebrar, ou o quê? Quem é louco para fazer uma afirmação como essa? Como é que um país que tem os dados econômicos que tem está enfrentando isso? Ah, sim, agora também um parêntese, não pode chamar de ataque especulativo, porque o ataque especulativo, nós temos agora sommeliers de ataque especulativo. Ataque especulativo só acontece nessa circunstância, como se houvesse só uma maneira de haver o ataque especulativo, né? O ataque especulativo existe quando você tem uma ação que é coordenada contra um determinado alvo, e no caso é a moeda brasileira.
Não tem jeito, né? Ah, você não entende economia, vocês não entendem nada de Shakespeare. Ficou louco, Reinaldo? Não, é que a rosa teria igual perfume se tivesse outro nome. Não quer chamar de ataque especulativo, chama de Jurandir. Então, chama de Felisberto, o que nome tenha, né? O fato é que a ação coordenada existe, né? E existe por quê? Existe por quê? Até o Mohamed El-Erian, que é o presidente do Queen's College da Universidade de Cambridge, aponta uma reação exagerada do mercado que não é compatível, no fim das contas, com os fundamentos da nossa economia, né? Envolvendo a especulação com dólar. Não é? Não é um ataque especulativo nos moldes clássicos, mas há uma especulação com dólar no país que busca contestar ou se posicionar em relação a determinadas coisas. Nós estamos assim, infelizmente, o jornalismo econômico passou 2 meses dizendo isso ou mais, porque os fundamentos da economia estão ruins. Quais? A trajetória da dívida pública. A trajetória da dívida pública e a inflação. Inflação acima da banda superior da meta, tudo indica. Mas o quê? Mas é uma inflação descontrolada, destrambelhada, um surto hiperinflacionário? Isso é uma piada. Isso não existe. Então aí, e eu sem medo nenhum de errar, de exagerar, a verdade é a seguinte: 2026 começou ontem, com dólar a 6,27. É preciso ficar claro. O que começou ontem foi 2026. Foi o processo eleitoral de 2026. E aí, alguns bacanas, e eles podem ser identificados, basta que se queira, né? A ideia é a seguinte: ou derruba Lula e ele vai ter o destino da Dilma, como e eu já estou lendo, associando a realidade econômica de agora com a realidade econômica da Dilma, isso é mentira. Ou nós vamos atuar de modo a fazê-lo chegar se arrastando em 2026. E aí, então, quem sabe você possa criar o candidato desse ente, né, esse fantoche com o qual sonham, desses senhores que sabem tudo e que têm uma ideia sobre a economia brasileira, que obviamente não passa pelos critérios que estão em curso no governo Lula, que já são tão modestos, que tem a ver com justiça social, que tem a ver com dar algum conforto para as camadas mais pobres. Porque a gente não pode esquecer que essa gente tem uma agenda. Quem é essa gente? Dá para identificar. O seu Zé e a Dona Maria que não são. Existe uma agenda. O que é que o governo precisa fazer para resolver o problema, para estabilizar a dívida? E, portanto, tem que estabilizar os gastos e tem que fazer superávit para a gente estabilizar a dívida pública. E tem que ser já, não pode ser num curso de 2, 3 anos. Não, tem que ser agora, tem que ser feito tudo agora. O que não se fez em não sei quantos anos tem que fazer agora, né? Não basta esse governo ter feito uma reforma tributária que guardou 40 anos. Está aí, está feita. Não, também essa coisa da dívida tem que ser já. Eles têm uma receita. E para aplicar essa receita, não pode ser esse presidente. Porque a receita que eles têm é previdência sem reajuste real. O Lula chegar na televisão, previdência sem reajuste real. Se der também, faz o seguinte: tira o reajuste real do mínimo também, que aí já resolve um problema, porque se você tem mínimo sem reajuste real, previdência também não tem. Então é isso, né? Faz um corte severo em saúde, faz um corte severo em educação e pronto. E com os 500 bilhões, com a farra de desonerações e subsídios? Não, aí não mexe, que o Brasil é assim mesmo, como eles dizem. Sabe como é o Brasil, né?
Eu vi gente dizendo isso. Esses interesses estão representados no Congresso. Ah, entendi. Então, o dos trabalhadores aposentados que não estão, a gente vai lá e passa a faca. Não tem esse presidente eleito. Esse presidente precisa ser construído. Não venham os senhores da economia tentar transformar a questão econômica numa questão independente da questão política. Ela não é independente da questão política, isso é mentira. Tanto é que há, nesses mesmos setores que estão especulando por aqui, há um frenesi com as medidas do Milei na Argentina. Hã? Olha lá como ele conseguiu, com inflação de 2 e pouco por mês, né? Não no ano. Mas, de qualquer modo, a Argentina já voltou a crescer. E olha o que ele produziu de pobreza. Então, existe uma equação aí que é política. Estão tentando tirar a equação política, não dá para tirar. Não dá para tirar. Vamos ignorar, inclusive, que a especulação com o dólar voltou a ficar mais intensa quando ficou claro que a doença não ia matar o Lula, que a cirurgia, que a embolização tinha sido bem sucedida, quando veio a pesquisa da revista Quest, da Instituto Quest, indicando que Lula era favorito e que não tem candidato da direita para vencê-lo na eleição. Então, tudo isso criou um cenário. Vejam, o Lula pode continuar aí, né? E para essa gente o Lula não interessa. Por alguma razão, um país que cresce 3,5%, que tem desemprego numa queda histórica, que tem a renda real do salário se recuperando, esse país não interessa, né? Eles querem um outro país. Ah, mas existe a questão inflacionária. Não, eu sei que existe a questão inflacionária, mas a resposta que se dá é dólar a 6,27? Não, aí não. Aí é claro que há uma determinação para provocar um determinado resultado. É conspiração? Não, não é conspiração, é um jogo de interesses, que é muito comum, né? Estamos Verdade. no nosso intervalo. Vamos lá, vamos para o intervalo. Então, já já a gente volta trazendo mais análises de Reinaldo Azevedo aqui no Olha Aqui. Continue com a gente. Aliás, estamos na Claro TV. Finalmente estreamos Opa, na Claro TV 549, pessoal. vai lá para o avisa o povo, vai lá para o Avisa aí. 549. Compartilha Avisa o povo. 549 é o canal. A gente volta já. Continuamos na internet. Ô, Reinaldo, o Campos Neto, né? Vamos ver aqui o que ele disse. Tá até, eu pluguei aqui no telão a fala do Campos Neto. Ele disse que cumpriu promessas e que atuou no câmbio como pôde, tá? Foi o que disse o Roberto Campos Neto. Cumpriu as promessas. Vamos ver que promessas que ele fez. Ele disse que o banco vai atuar no câmbio quando considerar necessário e que o Banco Central faz intervenções em relação ao fluxo que está sendo analisado. Diz não ter mudado a atuação em relação às incertezas fiscais. Diz que não cabe ao Banco Central fazer uma avaliação da situação fiscal do país. O futuro do presidente é o Galípolo. E aí, esse balanço do Campos Neto, o Reinaldo? Olha, esse balanço do Campos Neto merece reflexões, né? Ah, lá vai o Reinaldo e o Lula ficar falando mal do Banco Central. Eles são autônomos, todo mundo, quem quiser pode falar mal do Banco Central, que ninguém, olha, não existe emprego mais garantido pelo tempo que tiver o mandado do que o mandado dos diretores do Banco Central. Eles só podem ser derrubados em situação excepcionalíssima. E eles podem decidir a sua sorte, a sorte do país, a sorte de milhões. Então, um Banco Central autônomo existe justamente para que diretores de Banco Central autônomo possam apanhar e isso ser irrelevante. Hã? Vamos voltar.